Olá, bom dia. Hoje são 22 de junho de 2022, domingo. Um bom dia, né? Para você. Amados irmãos e amigos, é inegável, completamente inegável, indiscutível, que Deus já rejeitou por completo a atual gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Deus é um Deus zeloso. A gente vai ver aqui em rápidas palavras que Deus não transige. Para que as promessas de Deus sejam cumpridas, é necessário um pacto, é necessário um acordo estabelecido entre ambas as partes. Aquele que pode mais, aquele que tem o poder, aquele que tem a condição de fazer e aquele que tem a condição só de dependência dele. Então, as promessas de Deus, as misericórdias de Deus que são infinitas, as suas benevolências, a sua bondade, na realidade são condicionadas a comportamentos, a procedimentos daqueles que dependem de Deus. É uma heresia, eu diria, é até uma ofensa grande à santidade de Deus. Em se havendo um concerto, em se havendo um tratado entre Deus e um povo, e o povo quebra o tratado, o povo desobedece a Deus e Deus continue dando aquilo que ele prometeu. Isto seria contra os mais elementares princípios da justiça. E Deus é Deus de justiça. Então, é inegável que a atual gestão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco já foi rejeitada. E Deus, que é o dono da igreja, já determinou a sua sentença, que é, evidentemente, o seu total, completo e irrestrito afastamento da direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Vale a pena dizer, irmãos, que normalmente, quando se comete qualquer desvio de conduta, ilegalidade, e isso por pessoas que estão à frente de lideranças, de grupos, e que as pessoas a esse líder subordinado concordam avidamente com tudo que ele faz, com tudo que ele propõe, ou com tudo que ele deixa de fazer também, de uma maneira assim, né, que não tenha nenhuma objeção, nenhuma oposição, nenhuma referência. A referência para esse grupo é a vontade do líder, quer seja uma vontade expressa através de atos, através de palavras ou através de omissões também. E o grupo e os subordinados, os liderados concordam fatalmente também. O líder sendo rejeitado, está sendo rejeitada toda aquela quantidade de gente que a ele dá o apoio, a sustentação, as condições necessárias para que ele obre impiamente. Eu vou ser mais claro. O gestor presidente da IEADPE, rejeitado por Deus, estão rejeitados todos, absolutamente todos os seus auxiliares para ministrar na casa de Deus. Irmão Josué, não é muito grave? Não, porque a salvação em Cristo Jesus independe de posição, de cargo, de gerência dentro da igreja. Deus não vai permitir, não vai concordar com desvios de conduta de quem quer que seja. Então, temos visto aqui todos os desvios de conduta, irregularidades, não é verdade? Descumprimentos de concertos, de acordos conforme estabelece a santa palavra de Deus. E dizer que, uma vez esses concertos ou esse concerto sendo quebrado,
este acordo de convivência e de obediência, que é a condição necessária e suficiente para que Deus cumpra as suas promessas na vida das pessoas, da pessoa ou de povo, uma vez que esse povo quebra e Deus continue operando, abençoando, fazendo aquilo que ele prometeu, dependente ou a depender da obediência. Se Deus continuar, isso chama-se injustiça. E nós sabemos que o princípio de toda convivência, de toda a presença de Deus no meio do povo, foi assim com Israel, o princípio passa pela irrestrita obediência. E nós sabemos que uma gestão envolvida em tantos desvios de conduta, em tantas ilegalidades, em tantas opressões, irmãos, você acha que eu estou falando brincadeira? Para que absurdo maior de que um líder da igreja está envolvido em rachadinha, denunciado por um dos seus próprios pastores auxiliares? Quer o Ministério Público investigue ou não, quer ele seja condenado ou não, quer a Polícia Federal entre no processo e conclua o seu relatório dizendo que houve sim a participação de rachadinha e o Ministério Público ofereça a denúncia e a pessoa que se envolveu no delito, no desvio, seja condenada ou não, sendo ele servo de Deus, independentemente da ação humana, diante de Deus. E essa rachadinha é apenas uma das inúmeras faces dessa atual gestão em desobediência aos estatutos de Deus. Então, Deus, por sua santidade, pelos seus atributos que são imutáveis, é impossível, com todas as letras, Deus cumprir os seus desígnios, os seus estatutos na vida de quem quer que seja que esteja desviado, que é o caso da gestão. Então, sendo mais claro, pastores auxiliares, secretários, tesoureiros, todos, absolutamente todos que apoiam, estão rejeitados. Podem até continuar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 4 anos, não interessa. Mas para Deus, para a igreja do Senhor, as suas obras serão, evidentemente, quando colocadas na balança do eterno, serão totalmente, completamente reprovadas. Meu conselho, enquanto vocês têm a vida no corpo de vocês, se consertem com Deus, peçam perdão à igreja e reestabeleçam o conserto com Deus, porque Deus é misericordioso. Ora, irmãos, sem muito demorar esse vídeo, porque eu queria ter tempo aqui para expor a santa palavra de Deus. Moisés, quando reuniu o povo já tinha passado o Mar Vermelho. E antes de possuir a terra, Moisés chamou o povo, como sempre, e estabeleceu as condições necessárias para que Deus, o eterno, o grande, aquele que retirou eles, os retirou com mãos fortes do Egito, Moisés estabeleceu através da orientação da poderosa palavra de Deus a condição necessária para que Deus cumprisse o seu conserto, o seu prometido, o seu acordo, o seu tratado entre ele, Abraão e a sua descendência. Irmão Josué, e qual era a condição necessária e suficiente? A condição necessária e suficiente chamava-se obediência integral, inquestionável aos processos que Deus havia estabelecido. E Moisés dizia, porque o Senhor, olha como isso é grave, e você quer que Deus compactue com injustiça? Você quer que Deus compactue com o pecado? Você quer que Deus compactue com os desvios de conduta? Você então, irmão, está redondamente enganado
com relação à essência da pessoa santa de Deus. E Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 15, depois que dele discorrer que Deus ia introduzir o povo na terra, mas isso era, e todas aquelas bênçãos que Deus haveria de dispensar para eles, seria condicionada à total, completa e restrita obediência e à não mistura do povo especial, zeloso de boas obras, separado por ele, mediante a sua suprema e soberana vontade. Então, lá no versículo 15, Moisés dizia: porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti. Isto não é pouca coisa. Deus zeloso no meio de ti. Para que a ira do Senhor, olha, era o povo escolhido. Deus ia introduzi-lo na terra. Mas a presença de Deus com eles era condicionada à obediência. Porque de outra sorte, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua, olha como é grave, de sobre a face da terra, na presença de todos. Amados irmãos, a coisa é muito grave. No versículo 24 do mesmo capítulo, Moisés, continuando, diz: e o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos, tratados, concertos, para temermos ao Senhor nosso Deus, para o nosso, olha só, perpétuo, perene, eterno bem, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos. Não são alguns, não é pela metade, integralmente todos, perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. É impossível Deus continuar aprovando a liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus com tanto escândalo, tanto quebra de concerto, tanta quebra de concerto, de tratado, desobediência. Para que desobediência maior do que a arrogância, o orgulho, a prepotência e a autossuficiência, a ponto de não tornar-se dependente de Deus. Eu faço, eu desfaço, eu piso, eu machuco, eu levanto, eu abato, eu dou, eu tiro, porque eu tenho o dinheiro, tenho o poder e tenho a caneta. Está errado, não depende de Deus. Então, gestor, presidente, com todos os seus diretores, secretário, primeiro secretário, tesoureiros, vocês estão rejeitados pelo soberano Deus. Olha, irmãos, a coisa é tão grande. Deus reserva para si nação santa, prioridade eleita, privada, particular. Deus disse a Israel através de Moisés: olha, eu vou vos introduzir numa terra, vejam só, que emana leite e mel, como jurei aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Com mão forte vos tirei da terra do Egito através de grandes e poderosos sinais. Todos viram as minhas mãos estendidas e que vocês, na realidade, é um povo escolhido por mim. Tem uma coisa: a terra que vocês vão possuir, que eu dei a Abraão como possessão, é habitada e possuída por 7 nações mais poderosas e numerosas do que vocês. Vocês, venham cá. Moisés chamando o povo, através dos seus líderes, dos seus anciãos. Venham cá, vocês vão entrar na terra. Deus deu todo o mapa, todo o passo a passo. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente as nações que ocupavam a terra prometida por Deus. Totalmente as destruirás. Não farás, olha só, irmãos, não farás com elas
conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor, aquele povo escolhido, separado, para que Deus operasse as maravilhas no Egito e por onde eles passavam, se desobedecessem, a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos destruiria. Deus é Deus zeloso. Porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo, separado, exclusivo, eleito, és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Deus tomou prazer em Israel, mediante a sua soberana e vocação e eleição. Aí diz assim, depois que ele ordena aqui todos, que já está no capítulo 7 de Deuteronômio, será pois que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o concerto, o tratado, a combinação e a beneficência que jurou aos teus pais. Então, eu vou repetir aqui uma coisa, é impossível. Deus não transige com a desobediência. Deus, ele não faz concessão. Ele não muda o seu estatuto em função desse ou daquele comportamento. Deus é reto, é zeloso. E ele separou para si um povo zeloso, especial de boas obras. O que nós temos visto hoje são desvios, desregramentos, são arbitrariedades, são atitudes, ações, caminhos totalmente fora da vontade, da maneira pela qual Deus quer que se conduza. E Deus não pode aprovar isso. Vocês podem orar de manhã, de madrugada, de noite, jejum, cortarem-se todos como os profetas de Baal. Vocês estão rejeitados porque desobedeceram. Vocês profanaram. E quando eu digo, não é só o gestor presidente, o gestor presidente e todos vocês que acham que ele continua na direção de Deus. Então está aí o recado. Ninguém se surpreenda, porque Deus, o grande, vai fazer uma mudança radical, porque a igreja é dele, o povo é dele, e ele não depende de ninguém. Ninguém é importante mais do que o outro para Deus. Ele é Senhor, está adorado agora, nesse exato momento em que você está vendo este vídeo. A Bíblia diz que há milhões e milhões, miríades de anjos, de seres angelicais, que diante do seu trono o adoram, o adoram, prestam a ele o verdadeiro culto. Então, se ele quer nos abençoar, se ele quer nos dar, é pela sua infinita misericórdia, mas essa bênção é condicionada à integral obediência. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos nós.